Boa noite, pessoal. Então, concluindo nossa videoaula, onde nós montamos esta mini aplicação através do JavaFX, que ela tem uma tela onde são exibidas as tarefas cadastradas e nós temos aqui também uma tela onde nós podemos cadastrar novas tarefas, né? Porém, como vocês sabem, essas tarefas que estão sendo exibidas, elas não estão sendo buscadas lá do banco de dados e quando nós estamos cadastrando aqui, nós não estamos de fato ainda salvando, ok? Mas, como esse projeto já foi feito em cima daquele projeto nosso do Hibernate, nós já temos todos os recursos aqui prontos, né? Basta agora nós implementarmos a classe DAO, ok? Então, no momento, essas janelas já foram testadas e tudo, só precisamos fazer uma integração. Para isso, nós vamos ter que começar criando aqui o nosso pacote DAO, porque nós ainda não temos, ok? O JPA já está configurado aqui, nós temos o arquivo POM, nós temos aqui em Resources, nós temos o Persistence XML, ok? Só relembrando um pouco, né? Então, está tudo configurado. Agora nós vamos criar o nosso pacote DAO, ok? Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo pacote, ok? Que eu vou chamar de br.edu.apptarefas.dao, ok? Lembrando, né? As classes DAO elas vão servir para tornar transparente o uso do banco de dados aqui no restante da aplicação. Então, a responsabilidade de buscar dados e persistir vai ficar aqui na classe DAO. Nós precisamos de um DAO tarefa, tá? Mas antes disso, é uma boa prática criarmos uma interface, tá? Então, né, não é uma regra, mas normalmente coloca-se o nome da interface de DAO e o nome da nossa classe, né? No caso, esse daqui vai ser um DAO para tarefa. Será uma classe responsável por intermediar as tarefas que são usadas pela aplicação e que são salvas no banco de dados. Então, por que é uma boa prática criar uma interface? Pode ser que o nosso software ele tenha mais de uma fonte de dados onde são armazenadas as tarefas. Eu posso ter um software que, por exemplo, que armazena a tarefa numa base de dados online, quando o computador está com acesso à internet, e que armazena em um arquivo de texto quando está sem internet, por exemplo. Então eu posso ter um DAO para cada. As operações precisam... ambos os DAOs, né, neste caso, precisariam ter as mesmas operações, porém, a implementação deles vai ser diferente, porque um trabalha com banco de dados e outro trabalha com arquivo, mas os métodos precisam ser os mesmos em ambos os DAOs, né? Apenas um exemplo, mas aqui nós vamos trabalhar apenas com banco mesmo. Então, vamos especificar aqui quais são os métodos que um DAO tarefa deve ter. Deve ter o método cadastrar, que para conseguir efetivar um cadastro, precisa receber um objeto da classe tarefa. Precisa ter um buscar, certo? Para ele buscar, ele precisa de um ID, né? Vejam que ele está apontando erro porque nós não importamos tarefa aqui ainda. Então, vamos fazer essa importação. Vamos lá, nós precisamos também de um buscar tarefas, né? Esse aqui vai ser um método que vai buscar todas, não vai buscar apenas uma. Vai fazer a busca de todo o conjunto. Aqui, nós vamos utilizar util.lista, então, javautil.list. Nós precisamos... o nosso DAO precisa também ter um atualizar e um excluir. Ok? São as operações básicas de um CRUD.
excluir, né? E aí essa exclusão ela pode ser feita através de um ID ou também pode ser feita através de um objeto tarefa, né? Eu gosto de fazer assim porque aí quem for utilizar minha classe tem duas opções aqui para chamar o excluir, ou passando apenas o ID ou passando o objeto inteiro. Enfim, então aqui nós temos operações básicas e nós podemos criar então um DAO. Então vou vir aqui no mesmo pacote, vou criar uma classe que eu vou chamar de DAO tarefa, ok? Esse DAO obviamente precisa implementar a nossa interface que nós acabamos de criar, certo? Então especifiquei aqui a implementação e com isso eu preciso, né, devido à interface nós somos obrigados a implementar esses métodos aqui dentro do meu DAO tarefa, ok? Bom, nesta aula nós não vamos escrever todos, até porque em aula anterior vocês já viram como que nós fazemos essas operações básicas, né? Inclusive o código está aqui na minha main, da aula sobre JPA, nós vimos todas as operações. Então não vamos implementar todas aqui, vamos implementar apenas as necessárias para essa nossa aplicação, ok? E quais serão? Nós precisaremos implementar o cadastrar e o buscar tarefas. As demais eu vou deixar vazio aqui apenas para não prolongar demais a videoaula, ok? Vou me focar apenas nos métodos que nós precisaremos utilizar. Então, nós vamos precisar aqui criar um Entity Manager, né? E para criar um Entity Manager, nós precisamos de um Entity Manager Factory, como nós já vimos também na aula de JPA. Porém, não vai ser nada prático ficar criando esses objetos aqui em cada método, né? Nem é recomendável. Então, o que nós vamos fazer? Assim como eu havia especificado em uma das tarefas que eu passei, né, eu sugeri a criação de uma classe chamada JPA Utils, que nós colocaremos métodos utilitários, métodos que nós vamos precisar em vários pontos aqui dos nossos DAOs, ok? Então, essa classe vai ficar responsável por gerenciar o nosso Entity Manager Factory, para não precisarmos criar cada método que for utilizar, porque não é interessante fazer isso, por questão de performance e tudo mais, ok? Então, eu vou criar aqui um private static entity Manager Factory. E, como é padrão no Java, né? Nome de atributo estático, eu vou colocar aqui em maiúsculo. Ok? Por que estático? Porque a intenção é que eu não precise instanciar um JPA sempre que eu quiser utilizar esse Entity Manager Factory. Ok? Então, para isso, nós declaramos como estático. E eu vou criar um método aqui, público, estático também, que vai retornar um Entity Manager. Vou chamar aqui de Get Entity Manager. O que esse método vai fazer? Ele vai verificar se a minha variável estática aqui é igual a null. Se for igual a null, nós vamos inicializar esse atributo. Ok? Como que nós fazemos isso? Nós usamos aqui persistence.createEntityManagerFactory. E nós precisamos especificar aqui o nome da nossa unidade de persistência, aquela uma que nós configuramos lá no nosso arquivo persistence. Ok? Então, no caso, o meu é tarefas -mysql. Ok? Então,
especifiquei aqui. E aqui nós retornamos o nosso Entity Manager Factory.create Entity Manager. Ok? Fazer a importação e nossa classe, nossa JPA Utils está pronta. Então, sempre que eu precisar de um Entity Manager, né, que é um gerenciador de entidade, para poder interagir com um banco de dados, nós vamos chamar aqui Get Entity Manager. E aí, o que vai acontecer? Se o meu Entity Manager Factory ele estiver nulo, ele vai ser instanciado aqui. Caso contrário, ele simplesmente vai ser retornado aqui o nosso Entity Manager gerado a partir do Entity Manager Factory. Ok? Então, voltando aqui para o DAO. Antes de tudo, aqui na hora de realizarmos o cadastramento de uma tarefa, ou melhor, vamos começar pela listagem, que nós já conseguimos visualizar o que tem na base. Tá? Então, antes de tudo, nós precisamos de um Entity Manager. Tá? Na JPA, sempre que nós quisermos fazer uma interação aí com o banco, através do Hibernate, nós vamos precisar desse objeto. Entity Manager. E aí eu vou fazer uso da minha JPA Utils, né? E eu vou chamar o método getEntityManager. Ok? Então vejam que eu estou utilizando aqui esse código, esse método, né, para gerar nosso Entity Manager de uma forma bem mais transparente aqui no nosso DAO. Não precisei digitar um monte de código. E aí nós vamos então buscar as tarefas. Então eu vou criar aqui uma lista tarefa, vou chamar de tarefas e nós vamos aqui chamar Entity Manager .create query, né? E da mesma forma que nós já vimos na aula de JPA, né, o nosso código está aqui, eu vou colocar aqui especificar aqui o que nós estamos buscando. Tarefas, tarefa.class .get result list, que aí ele já converte para o formato de lista, certo? Como nós já sabemos, né, a JPA junto com o Hibernate facilita bastante as consultas. Não posso me esquecer de fechar a conexão e com isso já consigo retornar as tarefas. Ok? Agora, para que nós criamos o DAO? Para poder executar essas operações aqui de forma simples em outras partes do nosso software. E agora eu vou então no nosso controller, main scene controller, que é onde é definido o conjunto de dados que vai ser mostrado aqui nessa tabela, né? E naquele local onde nós havíamos criado algumas tarefas fictícias, eu vou aqui criar uma lista de tarefas, né? Ou melhor, nem vou precisar dessa lista, eu vou apenas criar aqui um DAO tarefa. New DAO tarefa. E aí eu posso passar aqui direto DAO tarefa ponto buscar tarefas, ok? Com isso, aqui deste método buscar tarefas vai ser retornada uma lista que vai ser passada aqui para o meu fxcollections.observableArrayList, que então é retornado para o nosso método que está responsável por popular aquela tabela. Tudo bem? Então, deixa eu iniciar aqui o meu MySQL e vamos lá. Então eu vou fechar essa daqui que já estava aberta e vamos executar novamente a aplicação. Certo? Agora a minha janela já foi carregada e
foram colocados aqui os dados, né, as tarefas que estão definidas no meu banco de dados, ok? Nós só temos duas, vamos implementar a funcionalidade de cadastro e aí nós conseguiríamos cadastrar mais tarefas e nós poderemos vê-las aqui, ok? Novamente, voltando aqui ao DAO tarefa, vamos agora para o método cadastrar. Então, mesma coisa, Entity Manager recebe JPA utils.getEntityManager. Agora, nós vamos usar esse Entity Manager para persistir essa tarefa que vai ser passada por parâmetro para o cadastrar. Nós vamos passar por parâmetro para o método cadastrar posteriormente, ok? Então, tarefa. E quando nós vamos fazer uma operação que precisa alterar, né, algum dado que existe na base, nós precisamos chamar aqui o commit. Então, entitymanager.getTransaction.begin commit. Ok? Isso é responsável por efetivar a atualização da base, né? Quando eu falo atualização, é a alteração, seja qual for ela. Pode ser cadastro, pode ser edição, pode ser exclusão também. Agora, nós fechamos. Nós fechamos a conexão e apenas é opcional, né, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de retornar o ID que foi gerado para essa tarefa, certo? Quando nós executamos esse método aqui, begin commit, esse nosso objeto tarefa passa a possuir o ID. Então, neste momento, é gerado o ID para ele e nós podemos retornar aqui no final. Ok? Então, o meu cadastrar está pronto. Eu vou fechar aqui o DAO. Dessa vez, nós vamos lá no controller da tela de cadastro, que é outro controller, né? E nós vamos aqui no cadastrar, nós vamos substituir aqui pelo nosso código DAO tarefa new DAO tarefa, e aí nós podemos chamar DAO tarefa.cadastrar e nós passamos essa tarefa aqui, né, que nós acabamos de criar a partir dos dados que o usuário inseriu aqui nesse formulário. Então, o usuário insere os dados aqui, clica em cadastrar. Quando ele clica em cadastrar, este método cadastrar aqui do meu controller é chamado e a tarefa é inserida na base, ok? Através do DAO. Vamos rodar a aplicação. Como vocês puderam ver, né, na aula, o que nós fizemos na aula passada já deixou tudo quase pronto, nós apenas tivemos que conectar essas duas tecnologias, né, e agora está pronto. Então, vou vir aqui em nova tarefa, vou cadastrar aqui, chamar aqui de tarefa X e vou marcar a fazer. Ok? Vejam que ela já passou a aparecer aqui na minha lista. Vamos cadastrar mais uma. Tarefa Y. Vou marcar como concluída. Cadastrar. Aqui está a nossa tarefa Y. Ok? Então, com isso, nós concluímos aqui. Nós podemos, vocês podem, né? Também, é uma sugestão para praticar operações de exclusão. Então, com a TableView vocês conseguem verificar quais
linhas que estão selecionadas e implementar aqui no DAO, no nosso DAO, o método de excluir e efetivar essa exclusão. Também é possível, né, usando mais ou menos a mesma ideia, verificar qual que está selecionado aqui e possibilitar que o usuário clique em um botão chamado editar, né? A tela de edição seria basicamente a mesma que essa, apenas com o título aqui alterado. Enfim, fica de sugestão para praticar. Bom, vou fechar aqui a minha janela e antes de finalizarmos essa aula, vamos prestar atenção aqui na organização do MVC, tá? Observe, MVC, né? Modelo, View, que é visualização, camada de interface, e Controller. Nós temos aqui nessa aplicação as responsabilidades bem divididas. Nós temos aqui as nossas Views, né? Que são as interfaces da nossa aplicação. Reparem que a função dessas Views é apenas realmente fazer a exibição, né, fazer a configuração de como que vai ser a interação com o usuário. Então nós temos aqui os controles que servem para mostrar alguma coisa para o usuário, para permitir que ele preencha uma informação, os botões, enfim, toda a interface, né, está aqui na camada de visualização. Porém essa camada ela não traz consigo a programação do que deve ser feito de acordo com o evento. Quem fica responsável por isso é justamente a camada de controle. Então, quando nós clicamos um botão aqui, ou quando nós queremos configurar a inicialização de uma dessas views, quem fica responsável por isso é justamente os controllers. Então, aqui nós temos um controller para cada janela, né? Em diferentes contextos, isso pode mudar um pouco. Por exemplo, no desenvolvimento web, muitas vezes nós vamos ter um controller para várias janelas, várias telas, tá? Então isso muda um pouco, mas a ideia é a mesma, tá? Nós temos aqui dividido os controllers das views e, por outro lado, os controllers não ficam responsáveis por definir o formato dos dados e como que vai ser o acesso aos dados. Quem fica responsável por isso é a camada de modelo. E quem aqui que representa a camada de modelo? Neste caso aqui, esses dois pacotes, tá? Nós temos aqui a camada de modelos basicamente dividida em duas partes. Uma parte aqui de modelos que está definindo exatamente como que vão ser as classes de entidades, né? Aquelas classes que definem o formato dos dados mesmo. E a outra parte aqui da camada de modelo é o nosso pacote DAO, que está definindo como que vai ser o acesso aos dados persistidos, né? Como que vai ser a persistência desses dados. Então esses dois pacotes aqui estão constituindo a minha camada de modelo. Este pacote aqui está representando a minha camada de controle e aqui nós temos a camada de visualização. Como eu já disse antes, aqui nós temos apenas o ponto de entrada da aplicação. Então, mesmo utilizando a JPA, é interessante nós temos aqui a programação dos DAOs, porque depois que nós programamos os DAOs, o acesso aos dados fica bem mais simples, né? Então, em qualquer lugar, um controller, alguma coisa assim, fica bem fácil simplesmente instanciar um DAO e fazer o uso dos métodos que já estão implementados nele, ok? Então, prestem bastante atenção nessa arquitetura, a arquitetura MVC, porque hoje ela é a mais usada, né, mais falada, mais popular e aparentemente ainda vai ser muito utilizada por bastante tempo, ok? Então, eu finalizo por aqui essa aula e até mais.